Olá, pessoas. Hoje, vou botar aqui a senha no meu computador. Hoje a nossa live é com a doutora Ana Flávia e a gente vai falar um pouquinho dos mitos sobre produção de ovos. Gente, é uma live muito legal. Tem muita desinformação rolando aí, por aí, pelo mundo, pelo planeta Terra. Deixa eu convidar a doutora Ana Flávia e a gente vai conversar sobre isso hoje. A gente tá tentando marcar, fazer isso. E só agora rolou. Não é fácil, gente. Esse negócio de agendamento, de lives. Oi! Oi, Tô aqui abrindo a nossa pauta. beleza. E aí, tudo bem? Graças a Deus. Deixa eu só achar aqui. Achei. Tá bem no meio, assim, do computador. Bora lá. Gente, a gente não tá Bora lá. esperando muito a galera entrar. Porque o que que acontece? É um assunto um pouco extenso e a gente pretende fazer isso numa caçambada só. Não sei se todo mundo já viu, mas agora as nossas lives estão agora no YouTube, finalmente. Agora a gente anima de fazer mais lives, né, sobre vários assuntos. E aí Hum, é só acessar lá o canal, é só você ir Dieta Carnívora Brasil que você vai encontrar o nosso canal. Tem a live da doutora Flávia, que foi em fevereiro, né? Ana Flávia, que foi em fevereiro. Tem a do doutor Alessandro, que foi essa semana. E a gente tem mais uma live aí que está sendo arranjada para terça-feira. Então é isso, bora lá. Começa se bora. apresentando um pouquinho. Então, para quem está chegando aí, não viu a outra live, sou Ana Flávia, sou zootecnista, eu sou filha de produtor rural, eu cresci dentro de granja, tá? Desde que eu me entendo por gente, o meu pai, ele foi primeiro avicultor de frango de corte, depois ele passou para a parte de postura. Então, galinha é uma coisa que eu nasci recebendo, convivendo com galinha. Apesar de que toda a minha experiência profissional, a graduação, mestrado, doutorado, eu sempre trabalhei com ruminantes. O pessoal, a maior parte das pessoas são apaixonadas pelos ruminantes. Eles realmente são fantásticos. Mas eu vou provar para vocês nessa live que as aves são fascinantes. Simplesmente Ai, fascinantes. imagino, imagino. E lembrar a vocês o seguinte: é o consumidor que edita as regras. A gente só faz dentro da fazenda aquilo que o consumidor pede, porque é o consumidor que vai comprar, né, o produto que a gente está ofertando. Mas eu acho que a gente está entrando numa nova era aí muito legal, porque essa proximidade dos produtores com o consumidor é essencial para os dois lados, mas principalmente para o consumidor, porque se ele não souber como que é produzido o ovo, no caso da live de hoje, como que ele vai saber escolher, né? Exatamente. Como que ele vai comprar? Então, essa proximidade é muito legal. E eu estou muito feliz de passar esse conhecimento para vocês. Obrigada, e a gente está feliz em receber. Então, só para quem está assim, um pouquinho, tal, meu nome é Tânia Alves, eu sou nutricionista, sou Master Coach, faço parte aqui do Dieta Carnívora Brasil, mas também faço parte do Nutridados, do Bases Plena. Então, eu sei que nem todo mundo que está aqui é carnívoro, tá? Mas, enfim, o nosso foco é dieta carnívora. Mas às vezes fica assim muito assim só na alimentação, mas até a comida chegar na nossa boca e ter um efeito no nosso organismo tem um trajeto, né? E a gente vai começar a desmistificar isso para a gente aprender a comprar melhor, para a gente aprender o que a gente está levando, o que a gente está pagando. A gente está pagando só por um rótulo, por um selo, né? A gente está pagando por uma coisa que não merece e aí tá, por exemplo, deixando de comprar uma carne melhor, um ovo melhor que poderia ser bem mais barato. Então, acho que essa é a função, trazer informação para você comprar, consumir e seguir a sua dieta carnívora ou qualquer outra dieta de uma maneira muito mais consciente e sabendo e não ser enganado. O termo é esse. Bora lá.
Vou começar aqui com o nosso primeiro, né? Você falou que ia falar um pouquinho sobre a domesticação da galinha e o histórico da questão da avicultura. Uhum. Então, a arqueologia, né, traz aí para nós que a domesticação da galinha ela ocorreu aproximadamente há 3.000 anos antes de Cristo. As primeiras aves foram vistas ali no Sudeste, Sul, Asiático, pegando um pouco ali da Oceania, um pouco do Oriente Médio. Na verdade, as pesquisas acreditam que a Índia possa ser um centro de origem de várias espécies, né? E no Brasil, a gente não tinha nenhuma espécie doméstica. Assim como os bovinos, que eu falei numa outra live, as aves também vieram com a colonização dos portugueses e espanhóis. E só que assim, voltando lá a eras antigas, né? Como é que foi descoberto essa questão do consumo de carne e ovos de aves? Por incrível que pareça, por mais que a gente esteja agora na era do bem-estar, mas tudo começou com briga de galo. Oh. Briga de galo é considerado o esporte mais antigo da humanidade. E aí, essas pessoas que praticavam a briga de galo, no caso, as esposas, né, dos caras que promoviam essas brigas de galo, começaram a perceber que as fêmeas dos galos de briga botavam muitos ovos e que à medida que você ia tirando os ovos dos ninhos, elas iam botando ovos cada vez mais. Então é um paradoxo, né? A avicultura começou com a briga de galo, né? E a parte de incubação de ovos foi descrita a primeira vez em grande escala no Egito. Um dia desses eu vi um podcast, o Rodrigo Polesso falando que no Egito também começou uma série de coisas relacionadas à agricultura, ao consumo de grãos e tal. O Egito também faz parte dessa história aí das aves também. Eles incubavam os ovos numa espécie de incubadora, numa chocadeira de tijolo de barro. Embaixo dessa chocadeira, para manter a temperatura quentinha ali, queimava-se fezes de camelo. Nossa. Então, olha que coisa louca, né? Pois é, e não tinha termômetro, óbvio, né? Era na mão mesmo o controle da temperatura. Mas enfim, isso é só um fato curioso. Então, voltando, sobre a avicultura no Brasil. Desde a Segunda Guerra Mundial, que os países desenvolvidos detêm a genética de aves, né? Que eles investem em pesquisas, desenvolvimento de linhagens. Por que a gente fala de linhagens? Porque são aves selecionadas para alto desempenho, aves que têm uma boa conversão alimentar, ou seja, para comendo 1 quilo de ração, ela produz mais ovos, 1 quilo de ração, o frango ganha mais peso. Aves que produzem mais ovos, ovos maiores, ovos de qualidade. Então, empresas de países desenvolvidos sempre tiveram essa detenção, né? Assim, a gente não tinha, a gente estava à mercê deles. Então, o que aconteceu no Brasil? Nos anos 60, começou no Rio, tá? O Instituto de Pesquisa Agropecuária chama IPEAX, né? No Rio de Janeiro, e a Exalc, em São Paulo, e a Universidade Federal de Viçosa iniciaram pesquisas de desenvolvimento de linhagens comerciais justamente para reduzir essa dependência que a gente tinha dessas empresas. Nos anos 80, o Instituto de Zootecnia de Nova Odessa e a Universidade Federal de Santa Maria começaram com pesquisas na área de postura. Nessa mesma época, a gente teve o desenvolvimento também de novas linhagens na área privada, com a Granja Guanabara. Aí, agora passando outra década, os anos 90, você tem aí um pool de investimento da área privada, com várias empresas que começaram a ter a sua própria genética avícola, a Grosseries, em parceria com a Rosa, a Viagem do Brasil, a Sadi Perdigão, que agora não tem mais, que foi transferido. Em 1985,
a Granja Guanabara, que foi a pioneira da área privada, ela tinha antes de 5 a 10% do mercado. Ela era realmente muito boa. Só que nesse ano ela teve seu patrimônio físico e genético transferido para o Ministério da Agricultura e que, por sua vez, transferiu isso para a Embrapa. Aí foi nessa época que surgiu a Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia, né, em Santa Catarina, que iniciou o desenvolvimento de linhagens produtoras da Embrapa. Só que, devido a essa concorrência de muita empresa da área privada pegar pesado nisso, a área privada brasileira mesmo. E, lógico, a internacional continuou com as suas pesquisas, continuou com os seus produtos comerciais e tal. Então, a Embrapa parou. A partir de 1992, a Embrapa fez uma parceria com produtores lá da região de Concórdia, de forma que ela faz análises de campo, ela distribuiu o seu material genético ali naqueles produtores, naquela região, e hoje a Embrapa fica só para estudo da linhagem controle que ela tem, das linhagens que ela desenvolveu para caracterização e estudos genômicos. Então, a Embrapa hoje não promove mais desenvolvimento de novas linhas. Mas por que a Embrapa resolveu fazer isso? Por que a Embrapa ela criou pacotes genéticos? Porque começou o advento da agricultura familiar, né? O governo brasileiro começou com aqueles programas, né? de auxílio aos pequenos agricultores. E essa população, esse pessoal não tinha condição de comprar aves, de manter um sistema de produção que as aves selecionadas de empresas top exigem. Então, a Embrapa criou. Então, nesses pacotes genéticos da Embrapa, é que teve um boom, assim, desse nome, caipira, colonial, entendeu? Então, o boom desse nome de caipira começou com esses pacotes genéticos da Embrapa, de aves rústicas. De aves mais simples para o produtor de pequeno porte ou de porte familiar pudesse produzir, né, e prosperar ali naquele modelo ali genético, vamos dizer assim. Isso. Não sei se vocês lembram, na live passada, eu expliquei para vocês que conforme vai selecionando as populações para maior produção, não importa a espécie, você vai limitando aquele animal em termos de adaptação ao ambiente. Então, as aves de alta produção, elas são mais exigentes, muitas delas não aguentam um sistema alternativo, que a gente vai falar, entendeu? Então, por isso que a Embrapa desenvolveu essa linhagem mais rústica. Então, assim, a gente já começa daí, separando. A gente tem linhagens de alta produção e linhagens de mais rústicas, de crescimento lento, de menor produção, mas mais adaptadas. Entendi. E aí, como é que acontece essa produção de ovos? Então, assim, os de a galinha, estrutura da avicultura... Você falou que tem também. Então, vamos começar. A estrutura da avicultura, não só no Brasil, no mundo, ela tem uma pirâmide, né, que a gente fala. No topo da pirâmide, você tem as linhas, as aves puras, né, as raças puras. Depois, no segundo extrato, você tem as bisavós ou as granjas bisavoseiros, que é uma segunda camada já cruzada, selecionada para alguma coisa. Na terceira camada, você tem os avós ou os avoseiros. Numa quarta camada, você tem as matrizes, que a gente chama de matrizes pesadas, que são os ovos férteis ou os ovos galados. E na última, na base da pirâmide, você tem as poedeiras comerciais, que aí na base a gente não chama mais de raça, a gente já chama de linhagem, entendeu? Essa é independente se é da ave de alta produção ou se é da ave rústica. Você tem essa estratificação, porque para chegar na ave rústica,
ela foi selecionada um pouco menos, mas ela também passou por um processo de seleção, entendeu? Porque a ave rústica não significa ave improdutiva, mas ela é, sim, em termos reprodutivos, mais lenta, em termos de crescimento mais lenta, em termos de conversão alimentar um pouco pior, né? Ela come mais. Então, então a gente tem esse extrato, tá? No Brasil, de aves puras, basicamente da Embrapa, a gente não tem, justamente porque as empresas detentoras de genética no mundo não são brasileiras, então as puras não estão aqui. A gente tem no Brasil matrizeiros e avozeiros. Bisavozeiros, eu acredito que não. E puras, não. Então, é a estrutura da genética avícola. E por que as galinhas estão tão produtivas? Tá, mas deixa eu só te perguntar aqui uma crítica. Seria interessante para o Brasil ter esses extratos mais altos? Ter as puras e as bisavozeiras e... Não. Só para as empresas que produzem, que desenvolvem linhagens. Só. Mas para a gente, como consumidor, isso é uma desvantagem? Não, isso só faz diferença. Só estou explicando para vocês como que... da onde vem a galinha que produz o nosso ovo, entendeu? Sim. Da onde vem. Então, por que as galinhas são tão produtivas? Foram selecionadas para maior produção de ovo, maior peso de ovo, idade, né, a maturidade sexual mais curta, para fertilidade, eclodibilidade, menor peso da ave no início e ao final da postura. Por quê? Galinha de postura comercial, ela não pode ser gorda. Quando a gente fala de matrizes, que são as galinhas que originaram as galinhas de postura comercial, a gente fala matrizes pesadas. Elas têm uma quantidade de gordura corporal maior. Agora, a galinha que bota o ovo que a gente consome, ela não pode ser gorda. Porque quanto mais gorda ela tiver, menos ovo ela vai botar. Nossa, que loucura. Entendeu? E uma coisa interessante da seleção, e é por isso que eu falei, é que a única característica comportamental que durante essas décadas de seleção que a gente conseguiu alterar foi o choco. Aves mais rústicas, ou quando você tem aves, porque existem aves que não são tão selecionadas, né? Então, essas aves, elas costumam ter um pouco mais o comportamento de choco. E uma ave de alto desempenho, ela não tem comportamento de choco. O que é isso? O que é ela bota o ovo de choco? Choco a galinha bota o ovo e ela fica ali, deitadinha ali, esperando o pintinho nascer. Entendi. Ela é uma galinha mais apegada ao ovo. É a habilidade materna da galinha, é o choco. Sim. A vaca lambe o bezerro, a galinha deita ali e fica ali, chocando, mantendo o ovo quentinho com o corpo dela. Então, essa que é a diferença em termos de comportamento. De uma ave rústica para uma ave de alta produção. A da alta produção é menos apegada. Menos apegada. Entendi. Entendeu? E por que a gente evita o choco? Porque além dela parar de comer enquanto ela está querendo chocar, no momento que ela está tentando chocar, ela tem alterações hormonais que fazem com que ela tenha atresia folicular. Se aquele folículo ia desenvolver e posteriormente virar um ovo, ele degenera, sabe? Nossa. Então, o choco ainda tem mais esse detalhe. Porque se ela tá chocando, né? A natureza sabe, né? Se ela tá chocando, ela já tem ovo, ela não precisa de mais. Pra que ela vai botar outro, né? Pois justamente. Exatamente. Então, começando a falar de ovo, né? Eu não sei se o pessoal tá a par da composição do ovo, né? Mas a gema, por exemplo,
A gema, ela é formada em 3 etapas. Ela é formada durante o desenvolvimento embrionário, ela é formada do nascimento, né, ou seja, da eclosão do ovo até a maturidade sexual, e ela é formada no fígado da galinha, depois que a galinha atinge a maturidade sexual. O precursor da gema sai do fígado, vai até o óvulo, é transferido até o ovário, né, até o óvulo, e fica lá envolvendo o pronúcleo, né, ou o DNA da fêmea. A gema, ela tem aproximadamente 16% de proteína, 32% de lipídio e 50% dela é água. Ela tem pigmentos, substâncias orgânicas, inorgânicas, ela contém imunoglobulinas, ela que é responsável pela imunidade do embrião enquanto ele está dentro do ovo. Dentro dela, como eu falei, né, tem o pronúcleo, a gente chama de pronúcleo no ovo não galado, né, não fértil, sem o galo, né, e o zigoto, se o ovo estiver galado. Na gema também, você vai ter uma parte que o pessoal chama de blastodisco ou gema branca, que é justamente o local onde armazena os cromossomos maternos. Eu não sei se o pessoal sabe, mas em aves, quem define se aquele pintinho, que no caso nas aves de postura não tem, porque a gente não tem galo na granja, mas quem vai definir se o pintinho vai ser macho ou fêmea é a galinha. Olha. Os cromossomos das aves são inversos. A galinha ZW e o galo 2 cromossomos iguais. DZ. E aí, ainda sobre a gema, você tem 2 camadas internas da gema, que são produzidas no ovário, enquanto o folículo está lá em desenvolvimento. E você tem 2 camadas externas da gema, produzidas no oviduto, depois que o folículo ovulou e que vai passar até o final do ovo. Aí você tem o albúmen ou a clara. A clara ela é responsável por manter a gema no centro do ovo. É um reservatório de água para o embrião. A clara possui aproximadamente 40 proteínas e acredita-se que as proteínas presentes na clara sejam proteínas exclusivas de galinhas poedeiras. O perfil, né, de aminoácido fantástico. É 50% do peso do ovo. Contém proteínas bactericidas. E a casca, que tem muita gente que não sabe, mas a casca ela tem microporos, ela permite que o ovo faça a troca de gases, além da proteção física e do conteúdo de cálcio. Comer a gema crua aí, ó. Isso aí é com a nutricionista. Aí, Depende da Tânia, comer a procedência do gema ovo. crua. A doutora Ana falou aqui agora que a casca, ela troca gases, né? Ela tem esses microporos. Então, assim, se você não confia, né, no ovo, não recomendo comer ele cru. Tem como, sim, fazer uma boa higienização da casca e tudo mais. E reduzir esse risco, se você for comer ele cru. Mas é isso. Doutora Ana, deixa eu só te fazer uma pergunta prática, que eu acho que o povo está querendo saber. Pensa, quanto você falou aí do sai do fígado, vai para o ovo, vai para não sei mais aonde. Qual é a capacidade de uma galinha dessa de postura? Quantos ovos ela consegue produzir por dia, em média? Por dia? A gente deixa eu tô seguindo aqui uma sequência, tá. Mas só para já que você fez a pergunta, eu vou adiantar o que eu ia falar depois. Com a eclosão do ovo, a pintainha, que é assim que a gente chama, né? A pintainha, ela tem aproximadamente 100 mil oócitos. Ela nasce já com 100 mil oócitos. Mas o ovo, ele vai ser produzido a cada 25 horas. Todo ovo, todo dia, praticamente, você tem um ovo.
Nas aves não tem, como fala? Não é ciclo menstrual que eu vou falar, a mulher não tem um ciclo de 21 dias e tal, a vaca também tem e tal, a galinha não tem isso, entendeu? Todo dia tem ovo, porque a cada 25 horas, entendeu? Então, voltando. Como é que a galinha bota ovo? Né? Muitos animais são estimulados pela questão do fotoperíodo. Uns com menos luz, outros com mais luz. As aves são estimuladas com a luz. O que acontece? A ave tem fotorreceptores hipotalâmicos, mas a luz ela precisa ultrapassar o crânio. Vários experimentos já foram feitos e descobriram que os olhos e a glândula pineal não fazem a menor diferença na percepção da duração do dia pela ave. Tem experimentos que foram feitos assim, colocando, por exemplo, toucas impermeáveis na cabeça de algumas aves, ou experimentos comparando aves cegas e aves normais. Quando você bota a touca ou pigmentação na cabeça da ave, ela não percebe, ela não é estimulada pela luz. Olha que engraçado. Mas o fato da ave ser cega, pouco importa. Se a luz estiver ultrapassando o crânio, a ave pode ser cega. Ela vai perceber a luz se ela vai ser estimulada em termos reprodutivos. Sensacional. Entendeu? Só que é o seguinte, essa estimulação da luz, ela tem um horário, né? A gente chama de fase fotossensível. Ela é estimulada ao amanhecer e ao entardecer. A gente não fala, eu vou dormir com as galinhas, eu acordo com as galinhas. Faz todo sentido. As aves, elas são o fotoperíodo, as estimulam, mas nesses dois horários. Mesmo que no intervalo entre o amanhecer e o anoitecer, você bote essa ave num local escuro, e ela teve luz, se passou luz na cabeça dela de manhãzinha cedinho ou no entardecer, pronto, ela foi estimulada. Ela vai desenvolver todo aquele processo hormonal que a gente já conhece dos mamíferos. É mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Quanto à anatomia reprodutiva, também tem um negócio interessante nas aves. Elas têm assimetria gonadal. O que isso quer dizer? No período embrionário, a ave desenvolve os dois ovários, os dois ovidutos. Mas o hormônio antimuleriano, ele faz com que o duto muleriano direito regrida. Então, o que acontece? A galinha só tem o ovário e o oviduto esquerdo. Só ele desenvolve. Por quê? Porque o estrogênio, né, inibe esse hormônio antimuleriano no direito, mas no esquerdo não. No esquerdo, o estrógeno ajuda. Então, é curioso isso. Só um ovário, só o esquerdo. E mesmo assim, ela ainda tem uma produção de ovos extremamente eficiente. Nossa. E o outro, qual é a função do outro ovário? Ele regride, fica ali pequenininho e não tem função nenhuma. Que louco. É assim. Muito louco. Enfim, aí, só para a gente terminar essa questão da formação do ovo, né? Como eu falei, as pintinhas já nascem ali com aproximadamente 100 mil células germinativas. E na galinha você tem a hierarquia folicular. A cada 25 horas tem um folículo novo. Logo após a postura de um ovo, você tem outra ovulação. Só que aí, você imagina assim, ó, tá cheio, tá um cachinho, como se fosse um cachinho de uvas. Cheio de folículozinhos, uns maiores, outros menores. O maior ovula, passa, né, pelo infundíbulo, que seria o local de fecundação, em torno de 30 minutos. Passa pelo magno, que é onde vai formar a albumina, em torno de 2 a 3 horas. Depois ele desce para o istmo, que é onde ele forma as membranas interna e externa da casca, durante aproximadamente 1 hora. Depois ele passa para a glândula da casca ou útero, aonde ele fica de 20 a 21 horas
depositando, né, o carbonato de cálcio para formar a casca, a água, sais e, no caso das aves de ovos escuros, o pigmento. Aí ele passa pela junção útero-vaginal, que seria o local de armazenamento de espermatozoides, mas não tem. Vagina também, que não tem função para poedeira comercial, e pronto, filho. Entendeu? Sim, sim, sim. E aí, o que a gente faz na granja? As aves têm toda vez quando você compra uma genética, você ganha um manual. Ó, tá vendo? No caso aqui, essa é W80. W porque ela é branca, né? Ó. Aí, no manual, você tem tudo, absolutamente tudo que você quiser saber sobre a genética que você comprou. Incluindo, obviamente, o programa de luz. Deixa eu achar aqui o programa de luz. Vou mostrar pra vocês. Por que eu tô falando isso? Por conta da maturidade sexual. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, aqui é logo no começo, ó. A pintinha chega, em torno de 20 a 21 horas de luz. Aí vai diminuindo a luz. Aí quando a gente chega aqui aproximadamente na 15, 16 semanas, vai aumentando a quantidade de luz, ó, até chegar numa luz padrão e padronizar a produção de ovos, entendeu? Então, a galinha, ela não já chega já ali, já botando o ovo. Ela tem que passar por esse processo de maturação e só ser estimulada a virar uma galinha de postura depois de um tempo, né? Cada linhagem, né? Entendi certo, né? Raça é só lá em cima, né? Certinho. Cada linhagem vai ter aí o seu manualzinho de instruções em relação a essa maturidade, em relação a essa fotoexposição, esse fotoestímulo que é algo aí inerente das galinhas. Porque o fotoperíodo é crucial para a reprodução e o ovo é a reprodução. Sim. Né, da ave. Então, vai ter esse manual, você vai ter que seguir certas instruções, né? Mais alguma dúvida? Não. Tá. Então, vamos lá. As poedeiras selecionadas, elas só têm um probleminha, né? Pelo fato de elas terem 2 vezes mais folículos amarelos, porque os folículos são assim. Eles começam folículos brancos, né, numa primeira fase, e passam para folículos amarelos, crescem e ovulam, né? Então, as poedeiras, elas têm 2 vezes mais esses folículos amarelos, o que reduz a produção de ovo. Por que reduz? Porque 2 ou mais ovos podem ser ovulados em um único dia. Aí você pode ter um ovo de casca mole, ou você pode ter um ovo de 2 gemas. É muito comum em granja, aves mais velhas, com um ovo maior, por exemplo, o jumbo, que é o maior ovo. É muito comum um ovo de 2 gemas. E olha só que interessante, já é uma ave velha, já está no fim de produção, então você encontra mais ovo de 2 gemas. Para mim é fascinante, né? Eu amo ovo de 2 gemas. É a parte que eu mais gosto de comer do ovo é a gema, então... Oi, muito bom. E também as aves também têm um problema que às vezes elas podem ovular e o oócito não vai para o canal reprodutivo. Ele pode ir para a cavidade corporal e ser absorvido sem entrar no trato reprodutivo. Só que tem uma forma de melhorar isso. Até lembrei da Flávia Trajano, porque eu estava lendo várias coisas sobre jejum de aves e uma forma de evitar essa saída do ósseo do lugar errado é a restrição alimentar. Exatamente. Então tá, entremos no sistema de produção, tá?
Agora, eu quero que vocês façam um favor para mim. Vamos imaginar que a gente está montando várias caixinhas, tá? Cada caixinha tem um conhecimento de uma coisa e depois a gente vai juntar, tá bom? Primeira caixinha, eu vou falar assim, ó, sistemas de produção quanto ao espaço. Como que a gente pode classificar o sistema de produção com relação ao espaço que você fornece para as aves? A gente pode falar do sistema extensivo. Qual? Extensivo. A gente não tem extensivo para o gado, né? O extensivo para a galinha também. Ela tem, fica lá, solta, né? Aquela zona na fazenda todinha, ela vai para onde ela quer. E aí à noite tem um galinheirozinho furrequinha para ela, né? Um abrigo para ela e pronto. Você tem o semi-extensivo ou o semi-confinado. Como é que é esse sistema? Você oferece uma área de pasto e o galpão. E você tem um sistema intensivo ou confinado, que é só galpão. Ela vive o tempo todo no galpão. Tá? Independente do sistema, geralmente a gente faz a cria e a recria dentro do galpão. Porque as primeiras semanas da ave, a pintinha, por exemplo, na primeira semana, ela não tem um sistema imune ainda totalmente desenvolvido, o sistema gastrointestinal não está totalmente desenvolvido. Então, é bom que você acondicione essas aves durante um período aí. E, geralmente, o confinamento é feito na cria e na recria. A cria e a recria vai aproximadamente até a 14ª, 15ª semana, tá? Em bovinos a gente fala em meses ou anos, e em aves a gente fala semanas. Aí pronto, outra caixinha. Vamos pegar outra caixinha. Outra classificação. Quanto ao uso de químicos e organismos geneticamente modificados. A gente pode dividir o sistema de produção avícola em convencional, que é o normal, você tem uso de pesticidas, agrotóxicos, antibióticos e tudo. E o sistema orgânico, né, sem resíduos, sem organismos geneticamente modificados. Agora, outra escala de produção. Você tem a industrial, que corresponde a 95% do Brasil, da produção no Brasil, que é a mais lucrativa. São aves de alto desempenho, crescimento rápido, melhor conversão alimentar. Nesse sistema industrial, você pode ter a cria e recria no piso. Tem algum problema aí? Carregando, botando o celular para carregar. No sistema industrial, você tem a cria e a recria, que pode ser feita ou no piso ou na gaiola. No sistema industrial, você tem um maior controle sanitário, maior uniformidade, menor quantidade de ovos sujos. No sistema industrial, você pode ter gaiolas tradicionais, que é a que todo mundo conhece, e você pode ter gaiolas enriquecidas. As gaiolas enriquecidas, elas são bem maiores. Tem gaiolas que comportam aí até 60 aves. São gaiolas que dentro da gaiola você tem puleiro, você tem areia e você tem um ninho. Seria uma gaiola mimetizando o ambiente natural da ave, mas ainda assim é gaiola. Aí, o segundo modo de sistema de produção quanto à escala de produção são os ditos alternativos, que estão muito em voga agora, né? Então, eu coloquei aqui uma breve descrição deles com relação à Associação Brasileira de Apicultura Alternativa. O que significa esses modelos alternativos? Já já a gente vai falar sobre cada um deles. São considerados dieta 100% vegetal, sem pigmentantes artificiais, ração isenta de melhoradores de desempenho de base antibiótica. Antibióticos e anticoccidianos não poderão ser usados preventivamente. Por que preventivamente? Porque no sistema industrial, você tem o uso de antibióticos em subdosagens, como forma preventiva, entendeu? De modulação intestinal e tal. Você tem nos sistemas alternativos pasto, puleiros
e ninhos obrigatórios. E nos sistemas alternativos é proibida a muda forçada. O que significa muda forçada? Chega a um ponto da produção de ovos que a galinha simplesmente cai a produção. E aí, ao invés do avicultor substituir aquele lote, ou seja, mandar aquele lote para o abate, que no caso a carne das galinhas poedeiras vai virar embutido no frigorífico, porque ela é uma carne dura, né? Ela é uma carne com magra, né? É uma carne magra, os ossos dela são até ruins, se você encontra pedacinhos de ossos no meio da carne, porque eles são mais frágeis. Então, a muda forçada, ela está sendo até banida no meio industrial, porque apesar dela representar 60% do custo, é mais barato, entendeu? Fazer a muda do que trocar de lote. Só que não compensa, porque é um estresse muito grande. Você tira a ração das aves por até 14 dias. E no final da muda, você tira até a água. Nos 2, 3 últimos dias, você tira a água. Você vai acompanhando o peso das galinhas até atingir aí uma redução de peso em torno de 25, 30% do peso corporal. Não pode passar disso. E também você vai acompanhando, porque acontece, sim, algumas mortes nesse período, e não pode passar a 1,5% de morte do lote, porque senão não compensa, né? E durante a muda forçada, essa restrição alimentar faz com que as galinhas percam as penas. Então, assim, é muito triste, sabe? A galinha fica sem pena, ela fica triste. Só que o que acontece durante a muda forçada? Há uma modulação hormonal tão grande, uma modificação hormonal tão grande, que o ovário regride. É como se, reprodutivamente falando, ela tivesse voltado para o período de adolescente. Então, ela volta a produzir ovos com força total. Só que demora uns diazinhos, né? Até ela adaptar, até ela voltar a comer direitinho e tal. Então, Mas depois nesse ela tipo de volta. produção, qual foi o tipo de produção que você falou? Alternativo. É proibida a muda forçada, porque é Porque essa considerado muda forçada um procedimento. é uma forçação de barra para a galinha voltar para a composição hormonal da adolescência. Isso, para regredir o ovário. Entendeu? Mas é considerado um ataque, né, ao bem-estar. E é mesmo. É muito ruim. Então tá, em relação aos sistemas alternativos. A gente tem aí cage free, caipira, colonial ou capoeira, o antibiótico free e o orgânico. O cage free tem muito famoso aí, muita gente postando, o pessoal que mora fora do Brasil, né, compra ovos e na embalagem tá lá, cage free. Beleza, é livre de gaiola. Tem tudo aquilo que eu falei para vocês. Proíbe muda, dieta 100% vegetal, tem que ter puleiro, ninho, areia. Só que, apesar de ser sem gaiola, não tem pasto, é no galpão, confinado. A galinha só tá solta lá dentro do galpão, entendeu? Ela tá botando no ninho ou ela bota no chão. Ela não tá na natureza. Ela só muda, não é tipo uma assim, ela só tem uma gaiola maior, né? Por assim dizer, né? Ela cisca, tá? Toda galinha cisca. Esse negócio de galinha feliz que cisca é meio redundante, assim. Ela cisca, mas há sim um risco de canibalismo. O que a gente chama de canibalismo? As aves, elas são muito curiosas. Então, a galinha vai lá, bica uma peninha da outra, né? A bundinha lá da outra, pronto. Aí, se dá um pinguinho de sangue, todas as outras vão lá e bica, 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 até aquela que está sendo bicada, ela morre, de tanto que ela foi bicada, de curiosidade das outras. Aí a gente chama esse processo de canibalismo. Então, no cage free, você tem sim um risco de canibalismo, porque os animais estão confinados e tem risco de estresse. Aí o canibalismo ele só ocorre em ambiente de estresse. Só que é o seguinte, no sistema industrial, a gente faz a debicagem. Tem gente que faz uma só, tem gente que faz duas. Tem uma nova debicagem agora que as bichinhas, a empresa
que vendeu a genética vai na propriedade, já faz a debicagem no primeiro dia, uma debicagem diferente. Mas, enfim, é uma espécie de mutilação. Aí você pensa assim, seria como cortar a unha. Tá, mas é diferente. Cortar um negócio na sua boca é diferente. Eu já fiz debicagem, né, lá na granja do meu pai, assim, acompanhei, né, e tal. Você, a partir do momento que você corta o bico da pintinha e solta ela, ela sai pulando, comendo do mesmo jeito, mas vai saber até que ponto isso, se depois de um tempo ela não sente dor. Então, assim, de qualquer modo, a debicagem é ruim. E no cage free, eles só deixam um leve aparo do bico até 10 dias de idade. Depois disso, não pode mais cortar. Uhum. Mas tem o aparo do bico no cage free, entendeu? Uhum. A luminosidade controlada, né? Claro, tá dentro do galpão, tem que controlar a luminosidade mesmo. Então, vamos lá. Caipira, colonial ou capoeira. Segue também aquele mesmo esquema. Dieta 100% vegetal, livre de antibióticos, né? Como melhoradores de desempenho. Mas uma coisa, e nesses dois sistemas, tanto no cage free quanto no caipira, é permitido o tratamento de doenças com antibióticos. Não é permitido subdosagens, entendeu? De forma preventiva. Sim. Mas se o lote adoecer, você pode utilizar. As pessoas confundem isso, né? Então, a caipira é um sistema semi-extensivo, ou seja, ela está sem gaiola, e ela também tem uma área de pasto. Voltando àquilo que eu tinha falado. No caipira, você pode sim, até a 14ª, 15ª semana, manter as bichinhas presas ali. E aí, a partir dessa idade, todo dia você solta de manhã e recolhe as aves à tarde, né? No final da tarde. Tem um ofício do mapa que foi feito, foi divulgado em 1999, o ofício número 60, ele dita: uso exclusivo de aves rústicas, mais resistentes, crescimento lento, pior conversão alimentar e menor produção. Ou seja, para você ter um sistema caipira, para você botar no seu rótulo que o seu ovo é caipira, você tem que criar uma ave rústica. Se você criar uma ave de alta produção, igual essa que eu mostrei aqui, você não pode botar no seu rótulo que você tem uma ave rústica, que você tem um ovo caipira. Tá? E tem muita gente que acha que o ovo caipira é apenas a coloração da casca. Não tem nada a ver. Então, no sistema caipira, você até tem populações heterogêneas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você vê o produtor cria macho, o galo junto com a galinha, o pintinho nasce, fica ali junto com a galinha, aí você vê animais de diferentes idades, de diferentes raças, tudo junto ali no quintal. É possível? É um sistema, né, mais liberal, digamos assim. Só que, como que você vai fazer um controle sanitário com um lote que tem idades diferentes? A gente não vacina em determinadas... a gente não recebe as vacinas quando criança, a gente não tem exigências nutricionais diferentes. Criança pode, sei lá, vamos supor, criança come mais carboidrato, uma pessoa idosa tem que mudar a dieta. A gente não tem isso. Então, nas aves, se você tiver um lote heterogêneo, como é que você vai padronizar a dieta? Como é que você vai calcular, padronizar o sistema sanitário? Como é que você vai controlar vários aspectos se você tem um samba de crioulo doido ali, entendeu? E outra, o ovo galado, pelo fato do galo estar ali, é maior chance de você, consumidor, você vai lá quebrar um ovo para comer, né, na sua casa e o ovo tá galado, sabe? É horrível isso. Por mais que o ovo esteja bom, você não vai comer um ovo galado. Entendeu? Um ovo fértil, né? Não dá para comer um ovo fértil. Enfim, a nidificação, que é onde as galinhas, né, o processo de botar os ovos, os ninhos e a alimentação no sistema caipira, ele fica dentro do galpão. Por que dentro do galpão? Porque dentro do galpão você tem uma limpeza,
um controle maior da limpeza, que deveria ser feita diária. O funcionário vai lá, né, faz a limpeza diária. E o alimento dentro do galpão evita que animais de vida livre, aves de vida livre, possam comer também aquele alimento das galinhas, porque não pode misturar. Entendeu? Porque outras aves ou outros animais podem transmitir agentes patogênicos para as aves de postura. Então, a alimentação e o ninho e a postura tem que ser dentro do galpão. A galinha vai ser solta no Isso pasto, aqui ela dá o passeio é dela. da qual? Eu já tô perdida. Do caipira. Da caipira. Do caipira. A gente está falando alternativo, caipira. Então, pode ser heterogêneo, não é obrigatório ser heterogêneo, mas pode ser heterogêneo. Uhum. Sim. Sim. O ideal seria que não fosse. Sim. Por uma questão de controle, né? Uhum. No sistema caipira, a pessoa está perguntando, há algum problema em consumir ovos galados? Não, mas você vai comer um ovo fértil? Acho que em termos nutricionais, não sei se tem problema, não. Vai ter só um DNA a mais ali, né? Que é o DNA do galo. Uhum. Mas só é estranho, entendeu? Você quebra o ovo e o ovo tá lá com uma manchona preta, assim, uma bolona preta, que seria a parte fértil. É estranho. Quem vai comer aquele negócio? Uhum. Entendeu? No sistema caipira, assim como em outros sistemas também, é possível você fazer uma alimentação complementar, hortaliças, leguminosas, capins, você tem também raízes, a pessoa você tem frutas, você pode dar uma série de alimentos alternativos. Por que eu falo que é uma alimentação complementar? Porque a base, independente do sistema, toda ave come milho, soja. A base da ração das aves é milho e farelo de soja, tá? A galinha feliz também come milho e farelo de soja, ok? Então, a galinha feliz, no sistema caipira, ela vai ter a complementação do pasto, das hortaliças, das frutas. Mas ela também vai ter alimentação lá dentro. Tá? Essa questão do caipira ficou meio assim bagunçado durante muitos anos. Daí agora a BNT, agora não, na verdade foi em 2016, a BNT soltou uma norma falando sobre o sistema caipira, normas boas práticas da produção caipira. E para quem é de São Paulo, o manual de rotulagem da Secretaria de Vigilância de São Paulo estipulou agora, em 2019, no seu anexo 1, que os produtores caipiras de São Paulo vão ter que colocar no rótulo ABNT 16437. Então, isso é uma forma dos paulistas identificarem se eles realmente estão comendo um ovo caipira de verdade. Uhum. A live vai acabar em 5 minutos, é isso? Ainda tem 6 minutos. Pois é. Falei nem metade. Não. Enfim. Vamos terminar aqui ao menos o sistema. Sistema de produção antibiótico free. Qual é a diferença? Tudo igual o sistema caipira, com a diferença é que no antibiótico free você tem ingredientes de origem animal na dieta da ave e você não tem restrição da linhagem que você compra. Você pode comprar uma galinha de alta produção. Esse é a única diferença. E o sistema orgânico, lembra que eu falei lá que ele estava numa outra classificação, numa outra caixinha com relação a convencional e orgânico? O orgânico ele é colocado também dentro do sistema alternativo, justamente porque ele não tem gaiola. Ele é melhor definido, ele foi definido pela Lei 10.831 em 2003 e regulamentado pela IN 46 de 2011 pelo MAPA.
O sistema orgânico ele também tem outras nomenclaturas: ecológico, biológico, biodinâmico, natural, sustentável, regenerativo, agroecológico, todos esses nomes assim, bonitos. Só que o orgânico tem uma diferença que nenhum outro tem, o selo. No meu Instagram, no meu feed, eu coloquei lá o selo dos orgânicos. Só é orgânico se tiver o selo. Se alguém falar para você que é orgânico e não tiver o selo, você diz, mentiroso. Tá me enganando. Agora vamos começar as partes mais importantes, mais interessantes. São os paradigmas, os mitos. Bora lá. Só que eu acho que a gente vai precisar de um tempinho a mais. Tá. Então, o primeiro, na verdade, são paradigmas da nutrição de galinhas. O primeiro eu já disse, toda galinha come grão. Ela é um animal onívoro e os grãos fazem parte. O milho, ele é considerado um pigmentante natural da gema. Né? É um dos motivos que ele é colocado, além dele ser um commodity, que além dele ser então um estava alimento... certa a minha infância toda. O quê? Eu estava certa a minha infância toda. Eu não queria comer a gema, porque a gema... Olha, escuta. Eu acreditava que a gema era o milho que a galinha comia. Faz parte. Viu? Eu estava certa. Em algum grau estava certa, viu aí? Uhum. Pois é, não são outro mito, né? Não só a soja, mas outras leguminosas também são utilizadas em sistemas alternativos. Então não adianta falar assim, eu como ovo de galinha feliz porque não tem ração, não tem grãos. Tem, todas têm. Entendeu? Por que grãos? Por conta da logística. O produtor ele tem que fabricar a ração, ele precisa daqueles ingredientes num volume e numa constância. Você imagina se toda semana que ele for pedir um caminhão de ingredientes, não, essa semana não tem. Ferrou, entendeu? Ou então, assim, tem alimentos sazonais. O milho e a soja não são sazonais. Entendeu? Tem sempre. Tem sempre. Sim. Os alimentos alternativos, além do menor volume, além de sazonais, tem baixa padronização, tem alto custo. Então, por isso que os grãos são a base. Dois minutos. Em relação a outros paradigmas da nutrição. Nos sistemas alternativos, assim como no industrial, tá? Isso não impede, não é porque é industrial e é químico, entendeu? Que vai detonar o meio ambiente, que o ovo vai ser ruim, não. Em qualquer sistema é possível a adição de aditivos naturais. Inclusive, a Associação, né, Brasileira de Agricultura Alternativa listou uma série de alimentos que são permitidos nos orgânicos, que eles também aproveitam no sistema caipira. Pré-probióticos, simbióticos, ácidos orgânicos, vitaminas, corantes e pigmentantes, aromatizantes, palatabilizantes, aglutinantes, emulsificantes, tudo natural. Por exemplo, eu posso triturar uma semente de urucum e botar na ração das minhas aves. A minha gema vai ficar mais amarelinha. Entendeu? Adsorventes de micotoxinas. Então, assim, esse tipo de aditivo, o produtor industrial que tá perdendo tempo se ele não estiver colocando esses aditivos naturais. E ele pode colocar no rótulo que ele usa aditivos naturais para ele conseguir uma melhor venda. Entendeu? Então, ingredientes naturais e alternativos não são só dos sistemas alternativos, também podem ser empregados nos sistemas industriais. Tem nenhuma dúvida, gente? Eu vou terminar aqui e aí a gente começa a outra. Tá bom? Beleza.